O mieloma múltiplo é uma doença da medula óssea que leva bastante incômodo e pode comprometer de forma significativa a qualidade de vida das pessoas. Aquele paciente que é portador do mieloma múltiplo tem muitas vezes, para não dizer a totalidade dos casos, um sintoma que é bastante inconveniente, que é a dor. Mas por que o mieloma múltiplo é uma doença do sangue que dói tanto? É isso que a gente vai tentar demonstrar um pouquinho nesse vídeo que inicia agora. Olá, meu nome é Gleison Cruz, sou hematologista, criador e editor do canal de hematologia Hemato na Web. Vamos ficar aqui importantes minutos falando de algo que é importante, relevante e curioso para você e que pode ajudar a você a contribuir não somente no seu cuidado, como no cuidado de outras pessoas também. Hoje vamos falar de uma patologia que vem crescido em termos de prevalência, ou seja, o surgimento dessa doença tem sido cada vez mais presente. E isso é possível por quê? Porque nossa população está envelhecendo. E, infelizmente, acompanhando esse envelhecimento populacional, ocorre o surgimento de determinadas doenças. As neoplasias são um exemplo dessas doenças que acompanham o envelhecimento populacional. E uma delas, do sangue, que a gente não pode deixar de falar, é o mieloma múltiplo. O mieloma múltiplo já foi tema de diversos vídeos aqui no canal, mas hoje eu vou falar especificamente de um sintoma que é bastante inconveniente e talvez seja o principal motivador que leva o paciente a buscar atenção médica e não raramente é daí que parte o diagnóstico. Estamos falando da dor. A dor e mieloma múltiplo são coisas que andam praticamente juntos. É bastante infrequente nós diagnosticarmos um paciente portador de mieloma múltiplo que não tenha dor ou experimentado dor em algum momento. Mas por que a dor é um sintoma que é bastante presente no mieloma múltiplo? Porque dói tanto, que é uma queixa que é bastante frequente nos nossos pacientes. Vamos detalhar um pouquinho, mas antes de prosseguir, eu queria deixar aqui meu muito obrigado por tudo aquilo que você tem proporcionado para o crescimento do canal. Nada disso estaria ocorrendo se não fosse com seu apoio. Eu queria também aqui deixar claro que esse canal é uma obra que é feita gratuitamente, dá um pouco de trabalho e como forma de agradecimento você poderia deixar aí o gostei, obviamente se você gostou do conteúdo. Compartilhando esse conteúdo para outras pessoas e da mesma forma você se inscrevendo no canal se não for inscrito, você estará demonstrando a essa plataforma de vídeo que esse conteúdo é importante e relevante. E ele começará a sugerir esse tema, além de outros vídeos também, para outras pessoas também. E todos nós, assim, nos beneficiamos com o crescimento da comunidade. E podemos, assim, falar cada vez mais de hematologia e de temas relevantes para a hematologia ou ainda da medicina, porque, como você sabe, se você é seguidor do canal, você sabe disso, nem sempre falamos aqui de temas relacionados somente à hematologia. Mas o tema de hoje a gente está falando do mieloma múltiplo, mais especificamente da dor que acompanha muitas vezes aquele paciente que é portador dessa doença. O mais interessante é que, não raramente, essa dor é o principal sintoma que leva o paciente ao diagnóstico. Isso mesmo. Aquele paciente que muitas vezes tem um diagnóstico de um reumatismo, aquele paciente que tem um diagnóstico de uma artrose, de uma artrite, e que, durante a investigação diagnóstica com outros profissionais, acaba sendo encaminhada ao hematologista por causa de uma alteração óssea, por causa de uma fratura patológica ou ocorrem resultados de exames que sugerem o diagnóstico de uma alteração sanguínea, uma gamopatia monoclonal que levará ao diagnóstico do mieloma múltiplo. Se você quer saber mais do mieloma múltiplo, tem outros vídeos aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais da dor, que é, sem sombra de dúvida, um dos sintomas que mais incomoda aquele paciente que tem a doença. A dor no mieloma múltiplo não possui uma simples causa. Ela é de origem multifatorial. Multifatorial é quando nós chamamos
um problema que tem vários fatores que contribuem. Muitas vezes esses fatores vão se somando, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e esse, ao se somar, causa um impacto que é muito significativo. No caso da dor do mieloma múltiplo, sem sombra de dúvida, é um sintoma que compromete de forma significativa a qualidade de vida. Muitas vezes o paciente deixa de andar, deixa de fazer as coisas que faz no dia a dia, deixa até mesmo de fazer aquela atividade física que é tão importante por causa da dor. E aí é o momento que a gente tem que saber que devemos abordar de forma bastante assertiva essa dor, pois, do contrário, isso continuará comprometendo a qualidade de vida do paciente, podendo levar a complicações importantes que a gente vai ver. A causa da dor, como eu falei, não existe uma causa apenas, mas, sem sombra de dúvida, o principal motivo que leva à dor naquele paciente que é portador de mieloma múltiplo são as alterações ósseas. O mieloma múltiplo é uma doença da medula óssea, ou seja, do interior da medula óssea, em que uma célula ela se torna maligna. Essa célula é o plasmócito, e esse plasmócito, ao se tornar alterado, ele começa a se proliferar de forma anormal. Essa proliferação anormal ela é acompanhada de uma série de substâncias que a gente chama de citocinas, que acaba alimentando a própria doença. Essas citocinas possuem também uma capacidade inflamatória. Então, aí já tem dois problemas que podem levar à dor no mieloma múltiplo. É a expansão daquelas células anormais, os plasmócitos que estão no interior dos ossos, e essa secreção de substâncias que vai fazer com que o ambiente do interior da medula óssea se torne mais propício à dor. Com o aumento dessas células hematológicas anormais, com o aumento desses plasmócitos malignos, ocorre uma diminuição das células normais e uma diminuição também da massa óssea. A pessoa começa a perder substância óssea. Então os ossos ficam mais frágeis. Essas lesões nós chamamos de lesões líticas, que é muito evidente em algumas radiografias, mas ela se torna mais evidente ainda quando feito por meio de outros exames mais sofisticados, a exemplo da ressonância magnética. Essas lesões podem ser a origem da dor. Quando essas lesões se tornam demasiado fracas, o osso pode se tornar tão frágil quanto uma folha de papel. E aí ele se torna bastante suscetível a fraturas. E fratura, independente de se tem mieloma múltiplo ou não, dói. Tá? Então, um outro motivo da causa de dor no paciente que é portador de mieloma múltiplo. Outra causa da dor no mieloma múltiplo é quando essas lesões provocadas por plasmócito, ela rompe o osso. O osso em si, ele não dói. O que dói, gosto de dizer dessa forma, é uma pelezinha, de forma bem simples, para você ficar orientado. Essa pelezinha que reveste o osso a gente chama de periósteo. Na verdade, é uma membranazinha. E essa membrana ela é bastante inervada, ou seja, tem bastante nervos e tem bastante vasos. Então, essa membranazinha que nós chamamos de periósteo, ela é responsável pela sensibilidade óssea. É essa membrana que dói quando a gente fratura um osso. E, devido ao crescimento anormal dessas células plasmocitárias que estão no interior do osso, elas rompem essa membrana e aí dói também. Então, aí já tem mais um motivo que causa dor nos ossos. Essa progressão da doença, seja por expansão das células plasmocitárias ou até mesmo o osso fraturado, pode comprimir estruturas. E aí vai ter dor por causa da compressão. Assim, se ocorre uma lesão óssea da medula espinhal, ou seja, da coluna, em que ocorre a compressão de um nervo, esse nervo vai doer por causa da compressão daquela lesão. Então, aí é um outro motivo que também pode acometer o paciente com mieloma múltiplo. Por fim, além de outros, a gente pode citar um outro fator que é bastante significativo, que é quando ocorre um aumento de determinadas substâncias chamadas imunoglobulinas, ou também as cadeias leves, que são produtos dessas imunoglobulinas. Imunoglobulinas são proteínas que todos nós temos,
são proteínas que têm um papel muito importante, inclusive, na defesa contra agentes infecciosos. São elas os anticorpos, que é o nosso desejo que sejam produzidos para proteger a gente contra uma determinada infecção. São eles que nós queremos que sejam produzidos quando nós nos vacinamos. Mas, no mieloma múltiplo, esses anticorpos, essas imunoglobulinas e os seus produtos, as cadeias leves, são alteradas e começam a acumular de forma anormal. Elas podem acumular, por exemplo, nos nervos, levando a um depósito que a gente chama amiloide, e esse depósito amiloide pode comprometer a transmissão nervosa. E daí pode causar também dor, mas não somente dor, pode causar alterações de sensibilidade, ou seja, a pessoa pode começar a ter choques, pode começar a ter dormências, formigamentos. Todas essas alterações podem ocorrer naquele paciente com mieloma múltiplo a nível de nervos. Então, é uma outra causa. Então, você percebe que são diversos motivos para a dor no mieloma múltiplo. Se tem diversos motivos, muitas vezes são necessários múltiplas abordagens de tratamento. O primeiro de todos, obviamente, é nós controlarmos a doença. De nada adianta a gente tratar a dor sem tratar a origem da dor. É como numa infecção, tratar a febre sem tratar a bactéria, o vírus que está causando aquela infecção. A pessoa vai continuar com a infecção e a febre retornará em poucos instantes. A mesma coisa é o mieloma múltiplo. A gente deve tratar o mieloma e esse é o principal tratamento da dor, tratar a doença. Claro que o tratamento do mieloma múltiplo não é como instalar de dedos, não é como ligar o controle remoto de uma televisão para ligar uma televisão. A gente sabe que ele demanda um tempo. E nesse período o paciente não pode ficar com dor. É aí que entra medicações analgésicas. Os analgésicos, a terapia contra a dor, ela deve ser bastante assertiva para que o paciente não tenha um inconveniente de ficar com dor por muito tempo. Ela deve ser, muitas vezes, uma terapia com múltiplas drogas, em que eu tenho a abordagem imediata contra a dor, em que eu tenho por objetivo combater a dor naquele momento. É nesse instante que eu lanço mão dos analgésicos de ação imediata. É aí que entra, a depender da intensidade da dor, os analgésicos não opioides, que são analgésicos mais fracos, a exemplo de dipirona, Tilenol, e também entra em ação os analgésicos mais fortes, muitas vezes são os opioides. Aí, tais como morfina, metadona, oxicodona, fentanilo. São medicações que, a depender da intensidade da dor, o médico irá prescrever ao paciente. Se tem uma dor forte, a maioria das vezes ele vai prescrever um analgésico forte, potente, um opioide, por exemplo. Se a dor é mais branda, ele costuma tratar com analgesia mais branda. Mas uma coisa que é importante é que, não raramente, o paciente acaba aprendendo como manejar a dor. O médico acaba prescrevendo todas as medicações e o paciente acaba dando uma nota para a dor naquele momento e de acordo com essa nota, ou seja, está mais próximo do 10, que é a dor mais intensa que ele sente na vida, vai ter necessidade de analgésico opioide, uma morfina, uma metadona, por exemplo. E se for uma dor mais branda, ele pode ser apenas tratada com uma medicação, ele pode usar apenas uma medicação mais branda. Os anti-inflamatórios podem ser usados no mieloma múltiplo? Pode, mas a gente evita, pois o mieloma múltiplo, como você deve saber, se você é seguidor do canal você sabe, e se você tem alguma dúvida você pode passar e consultar outros vídeos também, ele pode levar a acometimento de determinados órgãos, entre eles o rim. E os anti-inflamatórios, o seu uso prolongado, dentre outros efeitos adversos, a progressão de uma doença renal ou até mesmo o surgimento de uma doença renal pode ocorrer. Então a gente acaba evitando, mas ele pode ser usado em determinadas situações bem pontuais e principalmente por curto intervalo de tempo. Não somente a dor aguda deve ser tratada a dor crônica. É aí que entra, muitas vezes, medicações que auxiliam no manejo da transmissão nervosa.
seja para estabilizar a transmissão nervosa, seja para modular a transmissão nervosa. São medicações como anticonvulsivantes, a exemplo de gabapentina, pregabalina, topiramato menos, mas pode ser utilizado também. Medicações antidepressivas, principalmente tricíclicos, como é o caso da amitriptilina, podem ser usados também no manejo da dor crônica. Uma coisa que é importante é que, se o paciente tem dor, não adianta tomar uma gabapentina naquele momento, não adianta tomar pregabalina. Ele tem que tomar medicações para dor aguda. Essas medicações devem ser usadas no manejo crônico da dor. E o mais importante é que não deve ser interrompido abruptamente, sem ter a ciência daquele profissional que o prescreveu. Existem outras terapias e principalmente outros profissionais que podem auxiliar no manejo da dor. É nesse momento que a gente pode utilizar o apoio de profissionais especialistas em terapias de dor, como o algologista ou até mesmo alguns anestesiologistas que possuem habilitação para tal, em que, devido a determinadas sintomatologias, ele pode fazer um bloqueio regional com anestesia, pode até mesmo inserir um dispositivo, um catéter peridural que auxilia na disponibilização de determinados opioides diretamente com doses baixas e, portanto, com menor efeito adverso. Mas é bom reforçar que isso tem uma indicação bem clara e específica. E, claro, deve ser sempre conversado não somente com o paciente, com a família e com todo o time. E é exatamente sobre time que eu queria falar. A terapia da dor do paciente portador de mieloma múltiplo, ela não deve ser apenas com um profissional. Obviamente, se a dor é uma dor leve, uma dor simples, sem complexidade, pode ser manejada pelo hematologista que está acompanhando o caso. Mas isso, na maioria das vezes, é raridade. E o acompanhamento com o psicólogo, com o fisioterapeuta, com o neurologista ou até mesmo o neurocirurgião podem ser necessários. Aqui eu toco no ponto que é o psicólogo. Muitas vezes a gente desdenha desse profissional no manejo da dor crônica, mas a gente tem que lembrar que existem determinados fatores, determinados componentes, não somente emocionais, mas também comportamentais, que podem ser manejados com a psicoterapia de apoio. Daí a necessidade, não raramente, de a gente encaminhar o paciente para um tratamento, para um suporte psicológico com esse profissional. E você, se é paciente, não estranhe. O profissional vai te ajudar bastante no manejo de medidas comportamentais. O tratamento cirúrgico pode ser necessário? Pode. Lembra que eu abordei acerca de compressão de estruturas? Pois é. Quando há determinadas situações onde ocorre uma compressão de determinadas estruturas, e aí eu toco principalmente na compressão nervosa e mais destacadamente na medula espinhal, pode ser necessária abordagem neurocirúrgica, inclusive. Um processo de laminectomia, que é como nós chamamos, é uma abordagem que ocorre naqueles pacientes portadores de mieloma múltiplo que têm compressão medular, que causa dor, mas também pode levar a sequelas graves, como é o caso de paralisias e plegias. Portanto, o tratamento cirúrgico pode ser necessário e nós temos que estar cientes disso. Então, e aí? Você conhecia sobre a dor no mieloma múltiplo e sabia da sua complexidade? Pois é. O mieloma múltiplo é uma doença hematológica que cada vez mais tem novas medicações que são potentes no manejo da doença, mas um dos sintomas mais comuns é a dor. E a gente tem que ficar ciente que o tratamento da dor deve ser feito, pois de nada adianta eu tratar o mieloma múltiplo somente naquele paciente que está com bastante dor e necessidade de você cuidar a fim de que ele tenha melhora não somente da doença, como também da sua qualidade de vida. Afinal de contas, ninguém quer ficar com dor.
Então foram essas informações acerca da dor que eu queria passar para você. Mais uma vez, deixo aqui o meu muito obrigado. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar aí a sua opinião, o seu gostei e, claro, compartilhar para outras pessoas. Existem muitos outros vídeos no canal. Você pode passar e conferir acerca de outros temas. Eu vou deixar aqui a sugestão de alguns que você pode conferir logo depois que terminar esse vídeo. Fico aqui, meu muito obrigado, desejo que vocês fiquem com Deus e até a próxima.